Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. O profeta Isaías certa vez disse que os vivos e somente os vivos podem adorar o nome do Senhor. Tem alguém vivo aí, irmãos? Louvado seja Deus. Como é bom estar numa casa onde o povo está com saudade do céu. E louvado seja Deus por nós já percebermos que está tão perto a volta do Cordeiro de Deus, que está vindo buscar a noiva, e daqui a pouco esse louvor será entoado na eternidade junto com o nosso Deus. Deus seja louvado por esta casa, Deus seja louvado por cada um dos irmãos que compõem esta casa. Ao pastor Josiel, meu muito obrigado pela honra de compartilhar o púlpito desta casa com o senhor. Querido Diego, um amigo, muito obrigado pela lembrança. Aos varões, Deus os abençoe, vocês estão muito bonitos. Gravata azul claro é a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Deus abençoe vocês, viu? A todos os irmãos que compõem essa casa, recebam um abraço da Assembleia de Deus em Mossoró, ao meu pastor presidente, pastor Francisco Miranda, meu pastor estadual, pastor Martim Alves, e ao meu pastor local, evangelista Erineudo Caetano. Todos os irmãos sintam-se abraçados pela igreja em Mossoró. Muito obrigado por sempre, por estar nos recebendo tão bem. Todos os irmãos, obrigado pela honra e o tratado tão atencioso comigo e com a minha família, em nome de Jesus. Muito obrigado. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 14, irmãos. Hoje pela manhã a gente ministrou no tema, e hoje à noite quero ir para uma versão do Novo Testamento daquilo que Deus colocou em nosso coração. Mateus capítulo 14, verso de número 26. Mais uma vez quero agradecer ao irmão Vilmar, esse homem de Deus que tem dado tanta atenção a mim. Muito obrigado por todo o carinho, tá? Capítulo 14 do livro de Mateus, verso 26. Irmãos, tem alguém não evangélico em nosso meio, afastado da igreja, ou não confessa a mesma fé que nós? Levante assim a mão, só para que eu lhe conheça. Ainda não é um convite, é só para que eu te conheça. Tem alguém? Se você puder, tem um lá atrás, estou vendo a mão levantada ali. Irmãos, eu preciso de um crente pentecostal aí do lado dessa moça, para compartilhar o texto da Bíblia com ela, tá bom? Ou ceda a palavra, ou leia junto. Caso ela não tenha um exemplar da Bíblia Sagrada, me ajuda aí aos irmãos. Todos encontraram? Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Olha aí, capítulo 14 do livro de Mateus, verso de número 26. Todos amém? E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, eu sou, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, socorre-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? E eles, subindo ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quantos podem dizer amém? Por gentileza, olhe para essa pessoa do seu lado, olhe para ele, para ela, solta um sorrisão aí bem bonito para ele ou para ela, até que ele possa ver Jesus através desse sorriso. E de forma profética, olhando nos olhos dele ou dela, diga para ele, diga para ela, diga: ele vem na hora e no momento certo. Tome seu assento, amado.
Meus irmãos, Mateus capítulo 14 é um relato de 3 histórias subsequentes, referindo-se à particularidade de reação de Jesus a uma tragédia que acontece em meio à sua vida. E dentro do seu relacionamento, Jesus vai nos ensinar sobre pontos de prioridade, mas principalmente nos ensinar sobre quem Ele é e a quem nós servimos e a respeito de quem nós andamos juntos. A verdade é que o texto sagrado de Mateus 14 ele é muito rico de informação, mas principalmente rico de informações individuais a respeito de Jesus de Nazaré. A bem da verdade, irmãos, é que desde os meus 11 anos que eu sirvo a Jesus, sou de origem religiosa do Candomblé, sou originário de uma favela em Mossoró, de uma origem social muito pobre. Já fui tetraplégico, já fui favelado, já fui aviãozinho, já perdi um filho, já tive problema cardíaco, já quase morri do Covid, e todas as vezes que leio a Bíblia ainda consigo chorar ao ver Jesus operando, porque aquilo que nós definimos como um milagre não é nada comparado à presença de Jesus conforme nós andamos com Ele. A definição de impossível vai cair por terra quando você conhece com quem você anda. A verdade é que se você sabe que anda com Ele, você sabe que o impossível não está em seu vocabulário. A história começa nos contando e nos apresentando uma posição de autoridade terrena. A Bíblia diz que havia uma festa para Herodes o tetrarca. Tetrarca aqui significa que ele é herdeiro da 4ª parte deixada por alguém. Herodes tem uma posição e está tendo uma festa de aniversário em seu favor. Perceba que a festa é moldada por alegria, celebração, mas em meio à festa há um plano sendo gerado contra a vida de um servo do Senhor. Há um plano de morte. Alguém vai planejar dar a Herodes um presente para tirar de Herodes um problema. Qual é o problema na vida de Herodes? Tem nome e sobrenome. O nome do problema de Herodes se chama João Batista. Por que João Batista é um problema? Porque o problema de falar a verdade e falar o que Deus manda é que todas as vezes que você está no lugar da chamada, não espere aplausos, nem muito menos festas por você servir a Deus e ser fiel ao Senhor. A Bíblia diz que João Batista incomoda porque fala o que Deus manda, e em meio à festa Herodias vai criar um plano, e esse plano tem a ver com sua filha dançar para encantar Herodes. Perceba, João incomoda pela parte profética que lhe cabe. Já Herodias vai tentar encantar Herodes por usar o seu instrumento terreno que é cabível no meio da festa. O que eu acho interessante é que não fizeram isso na presença de João, fizeram por trás, porque a verdade é que todo assassino não fala na sua frente, todo assassino se revela pelas suas costas. Por quê? Para não perder acesso a você quando estiver na sua presença. Então ela trata o plano sem a presença de João. Mas eu louvo a Deus por alguns detalhes que estão escritos aqui. O que incomoda é João ser fiel a Deus. O que incomoda é João particularmente ser usado por Deus. Mas eu louvo a Deus, por quê? Porque eu sei que o fim da história de João está sendo escrita. Sua cabeça será servida numa bandeja de prata. Só que a diferença aqui é a recompensa do serviço. Como? A recompensa de Herodias em servir ao diabo em um plano para matar o profeta é o inferno. O serviço de João em servir a Cristo tem como recompensa a eternidade. Então João não serve por aquilo que ele espera dos homens.
João espera, João serve por aquilo que está garantido por Deus na eternidade para ele. Então aquilo que os homens planejam contra João deixa de ser importante ou deixa de ser relevante a partir do momento que João tem como prioridade a recompensa na eternidade. João não está esperando aplausos, João não está esperando festa, João não está esperando ser honrado aqui, porque João tem a convicção que a honra que lhe espera é a eternidade que está paga por Jesus de Nazaré. Então João está tranquilo na sua cadeia, porque ele sabe que a morte não é o fim da sua vida. A morte é uma passagem para o descanso, até que a trombeta toque e a profecia se cumpra, que quando ele vier, os mortos ressuscitarão primeiro. João entende que a perseguição faz parte da chamada, que a traição faz parte da chamada, mas o que está garantido é que também faz parte da chamada a recompensa da vida eterna. O que é interessante é que após esta festa, os discípulos de João o sepultam e vão dizer a Jesus: mestre, o teu primo amado, ele morreu. A Bíblia diz que Jesus recebe a notícia e toma uma decisão: manda todo mundo embora, porque agora eu vou para um lugar deserto. Olha como o texto é tremendo. Eu vou para um lugar deserto. O texto diz que Jesus não conta a ninguém qual é o lugar. O texto não diz qual é o endereço do lugar. O texto não revela aonde fica esse lugar. O texto só diz que o lugar é deserto. E por que você está dizendo isso, irmão Pedro? Porque a Bíblia diz que após a multidão ir embora, a multidão vai até esse lugar. Mas espera, irmão, se não tem o nome do lugar, se o texto não está dizendo aonde é o lugar, como é que a multidão sabia onde Jesus estava? Qual é o segredo aqui para a multidão saber? O texto não nos apresenta o nome, porque a coisa que menos importa é o lugar onde ele está. A multidão não vai por causa do lugar, a multidão vai por causa da presença de quem vai estar lá. Então ninguém vai para um lugar por causa do lugar, se o lugar é favorável, se o lugar é bom, se o lugar é tranquilo ou confortável. O que importa é saber se Jesus está lá ou não, porque a multidão entende, o negócio não está no ambiente, o negócio está em saber se Jesus está nele. Não importa se é na igreja, é a DETAG, se é na Assembleia de Deus, se é na Batista. A única coisa que interessa em nós sairmos de casa, enfrentarmos chuva e vir para cá, é porque nós confiamos que ao passarmos daquela porta, quem vai estar aqui é Jesus. Não interessa quem é que vai dirigir o culto. Para nós a única coisa que importa não é sobre quem vai pregar, cantar, sobre qual é o evento. O que importa é nós termos a convicção que neste lugar, neste lugar, o remédio da alma vai estar nos esperando. A única coisa que interessa no culto essa noite, eu sei que alguém já sentiu que ele está aqui, é saber se ele veio ou não. E eu tinha uma notícia boa para quem saiu de casa para buscá-lo: Jesus está neste ambiente. É a única coisa que interessa, é a única coisa que importa. Não pregamos porque queremos fazer com que o nosso nome seja lembrado, não cantamos para que as pessoas digam que temos a voz bonita. Nós adoramos para que todos que entrem por essas portas entendam: esta casa não é outro lugar senão a casa de Deus. O lugar se torna secundário quando sabemos que Jesus está nele. Curioso, o texto diz que Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: senhores, varões, tem uma multidão vindo aí, vocês vão fazer o que para alimentar esse povo? Segundo os historiadores, a multidão que acompanhava Jesus era de 5.000 homens. Se você fizer um cálculo colocando uma mulher e um menino para cada aí,
vai dar em torno de 15 mil pessoas, se não mais. O texto diz que Jesus olha para eles e diz: a multidão está aí, vão fazer o quê? Tem uma observação que João faz que eu acho tremenda. João diz o seguinte: ele pergunta isso, mas já sabendo o que iria fazer. Então espera, se ele já sabe o que vai fazer, por que ele questionou os discípulos para fazerem alguma coisa? É porque o que Jesus estava dizendo é que a parte do impossível é com ele. Mas o que Jesus estava dizendo é: não tenha medo da multidão que está por vir. Olha para quem você está servindo e saiba com quem você está andando. Jesus está dizendo para nós: não tenha medo dos problemas, levante a cabeça e vai para cima. Quem anda com você vai resolver o que você não pode. Ele vai fazer o que eles não podem fazer. Tanto que quando eles olham para eles olham para Jesus e dizem assim: mas mestre, manda essa multidão embora, só temos 200 denários. O que é isso para alimentar tanta gente? Jesus fica em silêncio e não responde, porque tem alguns dentro desta casa que tem medo do problema, mas tem outros que, em vez de reclamar do problema, se levantam e vão procurar uma solução para ele. A Bíblia diz que um dos discípulos vai dar uma passeada no meio da multidão, vai voltar com um menino segurando no braço dele e vai dizer: mestre, tem um menino aqui, e tem uma coisa, ele tem um cesto, e nesse cesto tem 5 pães e 2. Mas o que é isso para alimentar tanta gente? Olha a resposta de Jesus, irmão: mande a multidão se sentar. Sentar na Bíblia tem 2 objetivos: aprender e receber. Vou repetir: você só se senta na Bíblia para 2 coisas: aprender e receber. Você assiste culto sentado. Você só se senta na Bíblia para 2 coisas. Você só se senta no culto para 2 coisas. Você não está aqui com outro objetivo. Você só está aqui para aprender e para receber. Você pode levantar as 2 mãos o mais alto que você puder, porque Jesus está dizendo: você não volta do mesmo jeito. Você vai aprender e receber. Só para isso. E a pergunta é óbvia que surge na sua mente: se é para aprender e receber, o que é que aprende e o que é que recebe? Primeiro, aprendizado. Eles vão aprender que a quantidade não determina o tamanho do milagre, mas a quantidade apresenta que o seu Deus tem a capacidade indiscutível de, independentemente do tamanho daquilo que você está vivendo, Ele ainda tem poder para superar tudo o que você está enfrentando. Ele olha e diz: manda a multidão sentar. E aí eu acho lindo uma coisa: o irmão que até deu uma saudação antes de mim, cadê ele? Está ali. Varão, o que eu acho tremendo é que Jesus pega o cesto com 5 pães e 2 peixes. Isso aqui é para quem é crente pentecostal, irmão. Diego, ele pega o cesto, apresenta o pai dele e diz assim: obrigado. Obrigado pelo quê, irmão? Pelo pouco. Obrigado pelo quê? Porque Jesus está dizendo: não é sobre você esperar receber para adorar. Não podia ter nada no cesto, mas tem alguma coisa, sim ou não? É pouco, mas tem, sim ou não? É pouco, mas está lá, sim ou não? Sabe o que Jesus está dizendo? Pare de reclamar do que não existe e comece a adorar pelo que você possui. É pouco, mas está aí, querido. Sabe o que ele está dizendo? Milagre não parte do princípio de que eu tenho que ter para adorar. Milagre parte do princípio que eu adoro, consciente que virá. Oh! Jesus olhou para os discípulos e traz o cesto para cá. Pai, obrigado. O milagre não tinha acontecido, porque a gente tem que aprender que milagre não gera adoração, mas a adoração tem a capacidade de gerar um milagre.
Então Jesus está dizendo: adoração não é pelo que eu recebo, adoração é pelo que, sem mesmo merecer receber, eu possuo. É pouco, mas está aqui. Eu posso olhar para os meus filhos e dizer: está aqui. Eu posso olhar para a minha família e dizer: está de pé. Eu estou vivo. Só isso ele já merece ser adorado. Alai. Nosso problema é que as nossas expectativas concernentes a Ele estão de acordo com o que eu espero dEle, e não de acordo com o que Ele já propiciou para que eu possuísse. Sabe qual é o nosso grande problema, pastor Josiel, pastor Diego? É que a gente tem problema em adorar por aquilo que queremos, mas não por aquilo que temos direito de receber. Porque aprenda, você não merecia nada, mas Ele te deu alguma coisa. Então só por Ele ser misericordioso em te dar, você já deveria estar grato. O problema é que as suas expectativas com relação a Ele estão naquilo que você quer. Mas os verdadeiros adoradores não adoram pelo que desejam, não adoram pelo que querem, adoram pela presença do Deus Altíssimo. Presença dEle. Os discípulos estão olhando e estão dizendo: que aula! E para receber, irmão Pedro, olha o que o texto vai dizer: que ele pegava o cesto, a coisa acontecia, o milagre acontecia e era distribuindo para a multidão. Todo mundo recebendo. Sobraram quantos cestos no final? Diga 12. Quantos cestos? Um para cada discípulo. Guarde isso, irmão. Jesus dá uma ordem: pega o cesto e leva para onde? Diga: para casa. Para onde? Vamos lá. Ele manda levar para casa. E isso é que é tremendo. Mas quem está em casa, como Pedro, que o texto diz que tinha uma sogra, então tinha família, não estava no culto com Pedro. Pedro estava no culto e a família dele em casa. Mas aquilo que Pedro recebe no culto, quem está em casa recebe também. Se o Diego sorriu é porque ele pegou. Vou repetir isso de novo. Aquilo que Pedro recebe aqui, quem está em casa vai pegar também. Olha aí, alguém entendeu? Sabe o que é que Jesus está dizendo? Enquanto você está aqui dando glória, vai recebendo. Quem está lá vai receber também. Opa, eu profetizo que tem milagre que vai cercar a tua casa. Vai ter reviravolta na tua família. Aí vem para casa. Recebe aqui e Deus abençoa lá. Porque perceba, irmão, você tem que aprender uma lição com Cristo. Qual é a lição? Não é sobre você vir com toda a sua família, é sobre você se levantar e vir. Por quê? Olha a história de Noé. Deus olhou para Noé e disse: constrói uma arca para mim. Pastor José, eu não vejo Deus dizendo: traz seus filhos para construir a arca, traz sua esposa para construir a arca. Deus olhou para Noé e disse: Noé, constrói uma arca para mim. Só que o capítulo 7, o texto diz: e entra na arca, Noé, você e toda a sua família. Está se repetindo em Mateus 14 aquilo que Deus ordenou a Noé. Não entendi, irmão Pedro, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Deus está dizendo: você me serve, você me adora, mas no final todo mundo receberá o milagre. Não entendi. Olha isso aqui, irmão. Deus está dizendo: não é só para você. O que eu tenho para você vai alcançar teus filhos, vai alcançar teu marido, tua esposa, vai alcançar teus pais. Levanta essas mãos para o céu, abre essa boca. O milagre está sendo gerado sobre a sua casa. Ei! Aqui. Leve os cestos. E aí Jesus vai dizer algo que eu acho tremendo: despede a multidão. Por quê? Irmão Vilmar, olha o texto como me deixa doido. O texto diz assim: ele manda a multidão embora. E quando ele manda a multidão embora, é com um objetivo. Qual é o objetivo? O texto diz que Jesus manda o povo embora, olha para os discípulos e diz: vão para o mar, porque agora eu vou para o monte orar. Isso é lindo, irmão. Por quê? Jesus perdeu o primo que ele amava, o homem que o profeta Isaías tinha profetizado que abriria os caminhos para o mestre. Jesus acaba de perder seu primo e não tem tempo para viver o luto. Diego, Jesus alimentou uma multidão,
Mas me mostra no texto Jesus sentando e comendo pão e peixe também. Não tem. Jesus não tem tempo para comer, mas Jesus achou tempo para orar. Você sabe qual é o grande problema da nossa geração atual? É que a gente quer resolver as nossas situações com nossas qualificações, as nossas capacidades, e esquecemos que o remédio não mudou, que a solução não mudou. Qual é? Jesus está dizendo: perca tempo no alimento, pode até perder tempo no luto, só não pode esquecer de orar. Só não pode. O que te mantém de pé é a oração. O que sustenta você é a oração. O que oração não resolver porque foi pouca. Oração. Oração. Oração é o sustentáculo da igreja. A oração é o sustentáculo da nossa fé. O diabo não tem medo das nossas posições. Demônio não respeita as nossas intelectualidades. Diabo tem medo de crente que ora, porque ele sabe: quem ora não anda de cabeça baixa. Quem ora não anda olhando para trás. Quem ora, a boca dele é glória e aleluia. Quem ora é diferente. Quando você está lá de alguém que ora, você fica espantado, porque a gente às vezes conhece esse povo da oração. Esse povo da oração é provado, atribulado, mas quando você vê a cara dele, é um sorriso de canto de boca. Você passa por ele com a Bíblia debaixo do braço, ele é glória a Deus e aleluia. E a gente fica doido. Aí Deus está dizendo: não, me conhece, sabe quem eu sou, sabe quem eu sou. Oh! Quem é de oração não tem medo de prova, irmão, porque ele entende que o que determina o tamanho do milagre que eu preciso é a prova que eu estou enfrentando. Você está doido, pregador? Não, é a Bíblia. Quanto maior o nível da sua prova, irmão, maior é o nível do milagre que está por vir. Ai, ai, ai. Vai doer em alguém. Não dê glória esperando que o milagre aconteça. Dê glória que o milagre já está acontecendo, porque você está vivendo a prova. Oh! É a sua prova que sinaliza: tem milagre vindo aí. Tem alguém na prova essa noite? Tem alguém sendo provado aqui? Tem. Porque eu vim dizer para você: essa prova é o sinal de Deus. De quem, irmão Pedro? Que está chegando o dia de você cantar o hino da vitória. Oh glória. Ele vai para o monte orar. E eu não sei se você lembra do texto, mas o texto diz que um pouco antes ele tinha mandado os discípulos irem para o mar. Você lembra disso? Vão para o mar. Meu pastor, olha como isso é lindo. Quem mandou eles ir para o mar? Jesus. Aí o texto diz que a tempestade vem. Mas quem mandou ir para o mar? Quem mandou ir para o mar? Tenha medo não, diga forte: foi Jesus que mandou, diga. Mas tem tempestade. A Bíblia diz que está balançando o barco. E quem mandou ir para o mar? Jesus. Nem toda tempestade que você está enfrentando é o diabo, irmão. Tem tempestade que é Jesus que libera. Tem tempestade que é Jesus que permite. E por que, irmão Pedro? Porque Ele quer te ensinar que não tem tempestade que impeça Ele de chegar a você. Olha o texto: e observando o barco. Isso eu acho lindo, porque observando aqui no grego significa que ele estava vendo o barco a longa distância. Ou seja, eles não viram que ele estava se aproximando, mas ele já estava vendo faz tempo. O pregador deu uma voada agora, irmão Pedro. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu não te vi só quando você passou por essas portas, já estou te vendo faz tempo. Ele não te viu só quando você sentou nesse banco, varão. Já faz tempo que ele está de olho em você. Lembra de Daniel na campanha dos 21 dias? Daniel, já faz tempo, desde o primeiro dia, ele já tinha te ouvido e já tinha mandado resposta. Pregador, e por que não já chegou, já não virou? Ele sabe a hora certa de vir. Se ele vir na hora certa, você vai dar glória ao homem. Se ele vir na hora errada, perdão, você vai dizer que foi outra coisa. Ele está dizendo: a minha glória eu não dou a ninguém, é minha.
Pastor, o texto diz algo que eu acho tremendo. Me corrija se eu estiver errado, mas o texto está dizendo que tem uma hora para ele vir, não? Sim ou não? Irmão Pedro, você está me deixando doido. Não tem isso na Bíblia. Tem quarta vigília. Quarta vigília é a última vigília dos judeus. Que horário é esse? Primeira vigília, 6 às 9. Segunda vigília, 9 às 12. Terceira vigília, 12 às 3 da manhã. Quarta vigília, 3 às 6. Então entre 3 e 6 horas da manhã ele vem. Ai, ai, ai. Se prepara que o relógio dele na tua vida está batendo, irmão. Tem gente que entrou aqui que ainda está na primeira vigília, ele não vem. Tem gente que está na segunda, ele não vem. Tem gente que está na terceira, ele não vem. Mas se você já está na quarta, se prepara. Irmão Pedro, por que ele não vem na primeira, não vem na segunda e nem vem na terceira? Sabe por quê, pastor José? Ele sabe que o senhor aguenta. Ele está dizendo, não se preocupe, eu sei que você aguenta 3. Mas na quarta, quando parecer perdido, olha para o mar que eu estou chegando. Ai! Irmão, e olha como isso é tremendo. A Bíblia diz que lá vem Jesus andando por cima das águas. Champlin vai dizer algo tremendo. Champlin diz que nós não podemos menosprezar o espanto dos discípulos. Quando eles dizem é um fantasma, eles estão nos apresentando uma cultura da região. Que cultura é essa? De que um fantasma virava os barcos dos pescadores pela madrugada para matar os afogados. Então quando eles dizem é um fantasma, é porque eles não esperavam que Jesus viesse daquela forma. E isso é revelador. Por quê, irmão Pedro? Porque nem sempre Jesus vai vir do jeito que você espera. Porque a convicção que nós temos que ter não é sobre como ele vem, o jeito que ele vem, mas ter a certeza que ele virá. O que Jesus está dizendo é: você não tem que estar preocupado de que hora eu venho, quando eu venho, como eu venho. Você só tem que nessa noite me dar glória por saber que eu vou vir em teu favor. Texto sagrado diz algo que eu acho espetacular. O texto diz assim: e quando eles viram Jesus, gritaram: é um fantasma. Jesus responde: eu sou. Espera, se eles se confundiram, se eu passar na rua e ver o Diego e chamar ele de Paulo, ele vai olhar para mim e não vai dizer eu sou. Ele vai dizer o quê? Não, eu sou Diego, meu nome é Diego. Só que eu preciso deixar você de orelha em pé agora. O que, meu Pedro? Jesus não está falando com Pedro que falou. Quando ele disse eu sou, ele não está falando com Pedro. Porque Pedro não conhecia como eu sou. Pedro conhecia ele como Jesus de Nazaré, filho de José o carpinteiro. E com quem ele está falando? Já diz o texto: ainda antes que houvesse dia. Lá em Apocalipse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. Só tinha uma coisa que conhecia ele como eu sou. O quê? O mar. Então ele não fala com Pedro, ele está falando com o mar. Porque no princípio da criação, quando ele criou as águas, eles sabiam quem ele era. Ele é o autor da criação. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo: antes de falar com você, eu vou falar com a tempestade que te cerca. Antes de falar com você, eu vou acalmar o que te aflige. Eu sou. Quando o mar ouviu, o mar calou. Só que tem um camarada aqui que é muito crente, Pedro. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, me faça ir até o Senhor. Irmãos, preguei isso de manhã, vou repetir aqui. Nós precisamos de crentes com posicionamento. Crentes que levantem a cabeça e digam: eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás. Eu sei a quem eu sirvo,
Eu sei com quem eu ando, e se eu ando com Ele, não existe impossível para mim. Jesus está dizendo: você só pode viver algo maior na tua vida quando você entender com quem você está andando. Você não pode determinar algo pequeno na tua vida. Deus não te chamou, querido, para viver coisa minúscula. Ele te chamou para viver coisa em grande, improvável, coisa que ninguém mais vive. Só vive impossível quem tem posicionamento. Pedro olhou e disse: se é o Senhor, manda eu ir. Olha a resposta de Jesus: vem. Jesus não disse que a tempestade iria deixar de existir por causa do posicionamento, mas Jesus disse, independentemente da tempestade, vem. Quando Pedro ele sai andando por cima das águas, o texto diz que ele olhou para a tempestade, ficou com medo e desceu. E alguns dizem: Pedro era covarde, Pedro era medroso, Pedro era frouxo. Eu tenho uma percepção diferente. Jesus olhou e disse assim: homem de pequena fé. Se Pedro, que teve coragem de andar por cima das águas, tinha pouca fé, quem ficou no barco, que tipo de fé tinha? E a pergunta que ele está fazendo para você essa noite é: quem é você neste culto? Os que vão obedecer o vem, ou aqueles que vão continuar sentados no banco? Os que vão continuar sentados no barco, porque ele está dizendo: eu não te quero dentro do barco olhando a coisa acontecer. Eu quero que você saia desse barco para viver coisa que ninguém mais viveu. Eu quero que você se levante e diga: eu vou encarar essa batalha. Eu vou me levantar essa noite e vou viver o impossível. Eu vou me levantar essa noite e vou viver o inimaginável. Quem está mandando ir é maior do que a tempestade. Ele é. A Bíblia diz que Pedro não só vai, como Pedro volta. Vou repetir isso. Ele não só vai, como ele volta. Jesus está dizendo: não é só uma caminhada de ida. Você vai e volta. Sabe o que ele está dizendo? O mar não vai impedir de você viver o que eu te chamei para viver. Vem. A parte de Pedro é obedecer a chamada, e a de Jesus é guardar Pedro para viver o que ninguém viveu. Sabe o que ele está dizendo? Se essa noite você entender que eu estou te chamando para viver algo que ninguém mais vai viver, se prepare. Vai ter gente assistindo, vai ter gente vendo, vai ter gente dizendo não vai chegar, vai ter gente dizendo não vai acontecer. E Jesus está dizendo: você não só vai, como você volta, como você anda, como você passeia. Você vai. Você vai. Caminho para o final. O texto diz que quando Jesus coloca o pé dentro do barco, a tempestade se acalma, cessa, acaba. E olha como é tremendo: quem está no barco adora a Ele. Quem está no barco adora a Ele. Quem está no barco de Pedro, quem está andando com Pedro, só vai adorar Jesus junto com Pedro por causa de um posicionamento que Pedro tem. Irmão Pedro, não estou entendendo. Jesus está dizendo: só tem um jeito de quem está no seu barco me adorar. É quando você se posicionar para viver o que eles não acreditam que você viverá. O que Jesus está dizendo para nós essa noite é: quando você se posiciona, até quem está contigo no barco recebe daquilo que você está recebendo. Quando você se levanta e obedece à chamada dele, quem está no barco com você vai conhecer ele também. Essa noite ele está dizendo: não é só noite de vir até Jesus, é noite de voltar para casa acompanhado com ele. Ele está dizendo: essa noite é noite para você voltar com ele para casa. Não é só vir, é voltar com. Jesus está dizendo: chega de vir e voltar sozinho. Ele está precisando que você se levante, tome um posicionamento e diga: essa noite eu não volto sozinho não. Essa noite ele vai comigo para casa. Eita glória! Jesus está dizendo para você: quem está lá na tua casa vai receber a presença dele hoje, vai receber a visita dele hoje. Hoje. Aleluia. Tem gente dentro do barco
que está precisando que um Pedro se levante. Tem gente dentro do barco que está precisando que um Pedro se posicione. Por causa do posicionamento de Pedro, o vento cessa. Por causa do posicionamento de Pedro, a tempestade acaba. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Se você se levantar, se preocupa não. A tempestade que rodeia a tua família vai acabar essa noite. A tempestade que circula o barco da tua vida vai acabar essa noite. Mas tudo que ele precisa é que você obedeça. É tempo de vir, é tempo de se levantar, é tempo de se posicionar. Se levante. Pedro, vamos voltar para o barco. Aí o texto diz que quem está dentro do barco, perceba, não é Pedro que reconhece. Quem está dentro do barco diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmão, se eles afirmam isso, é porque eles não criam, não tinham convicção, não tinham certeza de que ele era o Filho de Deus. Tinha gente dentro do barco de Pedro que não acreditavam no poder do Deus que Pedro servia. Tinha gente que estava lá dentro dizendo: eu não acredito mais, eu não creio. Será que ele é capaz? Será que ele é capaz de curar minha alma? Será que ele é capaz de mudar minha história? Será que ele é capaz de mudar minha vida? Quando Pedro volta com Jesus para o barco, quem está no barco diz: ele é. Sabe o que Jesus está dizendo? Aprende uma coisa: quando você determina que vai voltar comigo para casa, quem está lá dentro vai começar a olhar diferente e vai dizer: realmente, ele anda com ele e ele é o Filho de Deus. Eu preciso andar com ele também. Quem está dentro do teu barco precisa conhecê-lo. E o convite dele esta noite é esse: volta comigo para casa, se levanta, vem, encare o impossível de cabeça erguida, sabendo que o impossível é um obstáculo que Deus colocou para você ultrapassar, usando a sua fé. Deus está dizendo: eu quero mudar a tua casa, eu quero mudar a tua família, eu quero transformar teu barco, mas tudo que eu preciso é que você se levante e se posicione. Você pode levantar as duas mãos o mais alto que você puder, abrir a sua boca em forma de adoração. Este barco tem um ocupante novo, é Jesus de Nazaré. Posso ficar em pé, pastor? Fica de pé comigo, por favor. Você pode fechar os olhos por um minuto. Você pode fechar os olhos por um minuto e lembrar da tempestade que você está enfrentando. Porque o que Jesus está dizendo é necessário uma decisão esta noite. É necessário se levantar esta noite. É necessário que você decida: vai se levantar e assistir a tempestade chacoalhar teu barco, ou está pronto para andar por cima das águas? Jesus está precisando que você se levante. Ele está contando com você para viver o impossível. Para quem está com você, comece a crer no Deus que você serve. Você pode fechar os olhos e dizer: Senhor, me leva a águas turbulentas, porque eu não vou parar por causa da tempestade. Você pode começar a abrir a boca e declarar que só Ele é Deus. Você pode começar a dar um glória aí onde você está. Você pode aí onde no seu lugar você está começar a dizer aleluia. A tua família tem dono, a tua casa tem dono, o teu barco tem dono. Essa noite Jesus quer voltar contigo para o barco. Essa noite Jesus quer voltar contigo para casa. Por favor, abre essa boca e adore o nome dEle. Celebre o nome dEle. Jesus está aqui e Ele está dizendo: eu estou te visitando agora. Eu quero voltar contigo. Eu quero voltar contigo. Eu quero voltar contigo. Eu quero voltar contigo. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. É noite de encontro. É noite de encontro. É noite de Ele voltar e visitar teu endereço. Se levanta, Pedro. Se levanta, Pedro. Vem. O mestre te convida, vem. O mestre te chama, vem. Ele está dizendo: se levante. É tempo de voltar.